Amen. The problem with a camp meeting like this, O problema de uma campal como essa, in fact most camp meetings, na verdade, na maioria das campais, is that it's very difficult to go into detail on any one specific issue é que é muito difícil a gente entrar em detalhes num ponto específico, time, por causa da falta de tempo. because people want many different issues addressed, many questions. Porque as pessoas têm muitas perguntas, muitos assuntos que elas gostariam que a gente abordasse. So it's always hard to go into sufficient detail to prove things, whilst at the same time trying to address people's many questions. Então é muito difícil por causa do tempo entrar em muitos detalhes e por causa do tempo que é limitado e ao mesmo tempo responder as dúvidas de todos. Mas é difícil a gente encontrar o equilíbrio. We've covered many issues, many topics in my presentations, Nós abordamos vários tópicos nas minhas apresentações în prezentările mele and I've tried to keep things in order and also to try to give some depth in my responses. și încerc să e eu tentei manter tudo em ordem e também deixar as minhas respostas de forma It's clara. difficult to go into detail on many of the topics that we need to. Mas é difícil entrar em detalhes na maioria dos tópicos que a gente precisa. subiectele pe care le discutăm. If you'll recall in our question and answer yesterday, Se você estava ontem na sessão de perguntas e the respostas, question that I was asked about was 9/11, uma das perguntas que me foi feita foi sobre 11 de setembro. and I began to explain E eu comecei a how explicar and why como e por que we developed the subject or the doctrine or the waymark of 9/11. nós desenvolvemos esse tópico, esse marco, né, de 11 de setembro. Now, I know most of the time when the subject of 9/11 is presented, they don't, it's not explained in the way that I explained it yesterday. Na maioria das vezes, quando o tópico no assunto de 11 de setembro é explicado, a gente não aborda o assunto da forma que a gente abordou ontem. Go to the Millerite history, you'll go to 1798, and then you'll go to 1840. Normalmente, nós falamos para ir na história millerita, no ano de 1789, 1798, 1840, To 1840, e nós podemos ir para 1840. you see that there's the restraining of Islam in that story, and we bring that into the history of 9/11. Aí você pode ver que tem uma restrição do Islã, e aí a gente consegue trazer para o assunto de 11 de setembro. Tudo isso é correto. I'm not trying to suggest that we have taught things wrong in the past, Eu não estou querendo dizer que a gente ensinou as coisas de forma errada no passado, but what I am saying mas o que eu estou dizendo is that the way we approach these verses, é que a forma que a gente abordava esses assuntos, these histories, essas histórias, are not limited to what we've done in the past. não se limitam naquilo que a gente ensinava no passado. Be careful about how these things are approached. E nós temos que ter muito cuidado com a forma que nós abordamos esses pontos. If you're inclined and you're interested in this issue, you can go and watch the presentations from Tahiti earlier this year. Se você tem interesse nesse assunto, você pode assistir as apresentações em Tahiti no começo desse ano. This year. Anul acesta din Tahiti. I think they were in May. Creio que foi em maio. You'll see that there is a different way to approach 1840. Você verá que há uma forma diferente de abordar 1840. And40. it becomes significant in the study of end time prophecy. E se torna significativo no estudo da profecia do final dos tempos. So
you're not familiar with that study, Se você não está familiarizado com este estudo, put your hand up if you know that study at all. levante a mão se você entende bem sobre esse estudo. Person does. Oh, no one does. Nenhum. One person at the back. Let me Talvez just uma give you a pessoa lá brief atrás. overview. Deixa eu te dar apenas um resumo. Is everybody here familiar with the concept of proxies? Todo mundo aqui está familiarizado com o conceito de proxy, Proximitate, lupte de proximitate. So we've mentioned it already in our studies. De proxy war, a gente já mencionou isso em outros estudos sobre guerra de procuração, né? Que quer dizer substituir. Talk about proxy wars, which are substitute wars. Que a gente falou sobre guerras de procuração, que seria uma guerra de substituição. Poi è de substituire. There's war between Christ and Satan A guerra entre Cristo e Satanás in heaven. no céu It gets substituted from heaven to earth. é substituída do céu para a terra. Cer pe pământ. And then the seed of the woman and the seed of the serpent fight. E a semente da mulher e a semente da serpente That's proxy. Aceasta înseamnă lutam, né? Então isso seria procuração. Work on different levels. Guerras de procuração, elas funcionam de diferentes níveis. So if we think about the United States and Russia, Se você pensa sobre os Estados Unidos e Rússia, when they fight with one another, quando eles lutam um contra o outro, they often don't, in fact, they never actually fight in each other's territories. They fight in other people's land. eles nunca lutaram no território, né, de cada um, sempre no território de outros. altor țări. From the year 1979 to 1989, Do ano de 1979 În a 1989, em 1989, period, que é um período de 10 anos, 1979 a 1989, there was a proxy war. esse período de 10 anos, houve uma guerra de procuração. The United States and the Soviet Union, E a guerra era entre os Estados Unidos e a União Soviética. but sovietică. this war was fought in a different land by different people. Mas essa guerra foi lutada numa terra diferente por diferentes pessoas. Alte persoane. This was the Afghan war Essa foi a guerra do Afeganistão, between the Mujahideen entre and the Afghanistan government. Mujahideen e o governo do Afeganistão. When those two groups were fighting, Quando esses dois grupos lutam, they were supported on one side by the United States and on the other side by the Soviet Union. de uma parte dos Estados Unidos eles estão tentando suporte e do outro lado da Uniunea União Soviética, eles estão recebendo 10-year suporte. proxy war becomes significant in our reform line. E esses 10 anos da guerra de procuração, elas são significativas na nossa linha de reforma. We're in the history of another proxy war. Onde na história que a gente vê uma outra guerra de procuração? alt război de proximitate. And this proxy war E essa guerra de procuração Syria. é a guerra na Síria. Apel din Siria. This is also, we understand, a 10-year proxy war. Essa também é, como a gente entende, uma guerra de 10 anos, uma guerra de procuração de 10 anos. 2011, Começando em 2011, 11. by the phenomena that we call the Spring Revolution. um fenômeno que a gente fala de revoluções da primavera. Primăvară. And it's going to end in 2021. E vai terminar em 2021. Now, this 10-year Syrian proxy war Agora, essa guerra de procuração da Síria de 10 anos Ani. is actually typified in the Millerite history. é, na verdade, tipificada na história milerita. Tipificat în istoria ilerită. Because in the Millerite history, Porque na história milerita there was also a proxy war going on there too. teve também uma guerra de procuração acontecendo naquele momento. And that proxy war happened in Syria. E essa guerra de procuração aconteceu na Síria. The story is quite complex, A história é um pouco complexa and I go into a lot of detail on this in the
presentations in Tahiti. E eu entro em mais detalhes nas apresentações que eu fiz no Haiti. Din Tahiti. The reason why this becomes significant A razão por que isso se torna significativo is in that history, é porque naquela história there's a 10-year proxy war tem uma guerra de procuração de 10 anos, focused and centered around Syria. focada e centrada ao redor da Síria. It ends in 1841 Termina em 1841 1. and it was in 1831. e A început în começou em 1831. And this war rages for 2 years E essa guerra, 2 ani. ela alcança 2 anos. It's in two parts. There's 2 years at the beginning and 2 years. Existem 2 anos no começo e 2 anos no final da guerra. And if we took this 10-year Syrian war E se a gente pega esses 10 anos da guerra da Síria and we bring it into our history, e trazemos para a nossa história, this becomes 2021. isso se torna 2021. Devine 2021. And this is 2011. E aqui é 2011. The reason why this becomes important for us to see E a razão por que isso se torna importante para nós observarmos from 39 é que se você vai de 39, you get to the year 1840. você vai para o ano de 1840. And where do we normally place 1840? E onde nós normalmente colocamos 1840? We normally place 1840 way back here Nós normalmente colocamos 1840 ali atrás, at 9/11 em 11 de setembro, Aici, in the la year 11 septembrie 2001. no ano de 2001. 2001. So what we've done Então, o que nós fizemos when we go to the Millerite history and bring it into our own quando a gente vai para a história milerita e traz ela para nossa própria, is we've taken an event, é que a gente pega um evento, 1840, 1840, and we take it out of its natural sequence. e nós tiramos ele de uma sequência natural. Desfășurării evenimentelor. We take this date and we bring it here into 9/11 Nós pegamos essa data e trazemos ela a 11 de setembro, Septembrie. in a random fashion. Oarecum de uma forma errada. Now I want to reiterate, I'm not saying what was done was wrong, Eu quero falar de novo que o que foi feito não foi but what errado, I'm saying mas o que eu estou dizendo is that when you go through this sequence of history, é que quando você vai através da sequência na história, și desfășurarea istoriei, 1840 1840 40, is connected to 1839 and 1841. é conectada com 1839 e 1841. 21. And that becomes significant for us. E isso se torna significativo para nós. Now I want to add one more point to this. E eu gostaria de adicionar um ponto a mais a isso. And once again, E mais uma vez, the movement that we are part of, which is being led by God, o movimento que nós somos parte, que foi conduzido por is Deus, now in a controversy with Future for America, está agora numa controvérsia com Future for America, because Future for America consistently say that what they taught in the past was the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pentru că e que Future for America insiste em falar que aquilo que foi ensinado lá atrás, aquela é a verdade e somente aquela é a What they verdade. mean by that E o que eles querem dizer com isso? prin asta is that there is no other version, no other understanding of these histories. É que não há outra versão, outro entendimento dessas histórias. When you approach Daniel 11 verse 40, Quando você aborda Daniel 11, verso 40, Future for America Future has for a America specific perspective of what that verse meant. tem uma perspectiva específica do que aquilo quer dizer. And it's laid out in some detail in the Time of the End magazine. E é colocada em detalhes na revista O Tempo do Fim. timpul sfârșitului. The problem is, O problema é, even they acknowledge mesmo eles reconhecem
put into that magazine que o enten- was limited. que o entendimento que eles colocaram naquela revista foi um entendimento limitado. Acea revistă este una limitată. They taught in that magazine Eles ensinaram naquela revista Revistă that the king of the south que o was rei the do Soviet Sul Union exclusively, era exclusivamente a União Soviética în mod exclusiv Uniunea Sovietică and that it was destroyed or killed in 1989 que foi destruído ou morto em 1989. și nouă. and that's all there was to that story. Și atât E é isso que eles, né, falam tudo dessa Once história. that work of destruction had taken place, E uma vez que esse trabalho de destruição acontece, a avut loc, the next great event would be Daniel 11 verse 41, the O- Sunday law. o próximo grande evento seria Daniel 11:41, o decreto dominical. dominicală din Daniel 11:41. But there's a big problem Mas há um grande problema, because in the midnight cry history porque na história do clamor da meia-noite, Nopții, from 2014 to 2019, de 2014 a 2019, a lot of new light has come up on this issue of Daniel 11 verse 40. muita luz nova surgiu sobre esse assunto de Daniel 11:41. Firstly, we've understood Primeiramente, nós entendíamos in 1989 the Soviet Union only received the wound que em 1989 a União Soviética apenas recebeu a ferida a primit doar o rană and it actually died 2 years later in 1991. que na verdade ela morreu apenas 2 anos depois, em 1991. 91. That's the first refinement. Esse é o primeiro refinamento, But there was a second important truth. mas tem um segundo ponto importante, segunda verdade importante. In Revelation 13 or Revelation 17, Se a gente for para Apocalipse 13 ou Apocalipse 17, you would know that the beast that comes up out of the sea in Revelation 13, que a besta que sai do mar, em Apocalipse 13, você vai saber that beast que aquela besta receives a deadly wound, recebe dies, and comes back to life when the wound is healed. recebe uma ferida mortal, morre e volta à vida quando essa ferida é curada. Când rana se vindecă. I think everybody knows that. Eu acho que todos sabem disso. Lucrul acesta It's this beast portrayed here, É essa besta que está aqui na figura. Revelation 13. Apocalipse 13. zice, That same story is brought to view in Revelation 17. Essa mesma história é levada de novo em Apocalipse 17, Verse 8 verso 8, talks about the resurrection of that power. que fala sobre a ressurreição desse poder. Now we've understood that the resurrection of this power, Agora a gente entendia que a ressurreição desse poder, which I want to identify or call as the King of the North, que eu vou identificar ou chamar como o Rei do Norte, împăratul de nord is going to be paralleled by the resurrection of another power, vai estar em paralelo com a ressurreição de um novo poder. because we're going to use a parable technique to do that work. Porque a gente, para fazer esse trabalho, a gente vai usar a técnica de parábolas, Simply, de uma forma simples. simplu. if the King of the North gets resurrected, the King of the South must get Eu resurrected. vou deixar claro, então, se o rei do norte será ressuscitado, o rei do sul também será ressuscitado. If the King of the South received a deadly wound Então, se o rei do sul recebe a ferida mortal, in 1989, em 1989, killed in 1991, e é morto em 1991, 991. it too must resurrect. De asemenea, ele também tem que ressuscitar. Let me say the same thing Deixa eu falar a mesma coisa pela terceira vez. pentru a treia oară același lucru. This is 11 verse 40. Esse aqui é Daniel 11, verso 40. 40 It's in two parts, este în două Tem părți, duas partes, A and B. A e B. A și B. The King of the South O rei do sul Împăratul de sud comes against the King of the North. vai contra o rei do norte The King of the North comes against the King of the South. e o rei do norte vai contra o rei do sul. împăratului de sud. King of the South O rei do sul wounds and kills the King of the North. dá a ferida, né, e a morte ao rei do norte. Îl omoară pe împăratul de nord. History of 1798
1799. A história de 1798 e 1799. King of the North resurrects, O rei do norte ressuscita. Vie. and it too will kill the king of the south. E também vai matar o rei do sul. Și de pe împăratul de sud. So the king of the north dies, and the king of the north resurrects. Și împăratul Então, o rei do norte, ele morre, mas também ressuscita. Our history. Quando você vai da história milerita para nossa história. So if the king of the north is killed and it's resurrected, Então, se o rei do norte é morto e ressuscita, vie, then we should expect that the king of the south então a gente deve esperar que o rei. killed, it will also afterwards resurrect. Então, a gente tem que esperar que o rei do sul, que também é morto, também vai ressuscitar. la urmă și el să învie. Hopefully we can all see that parallel. Eu espero que todos possamos ver esse paralelo. Identified Então, o que a gente identificou since 1991 desde 1991 În 1991 is the rise and resurrection of the king of the south. é, é quando nasce, cresce e morre o rei do sul. But Russia, Não apenas a União Soviética, mas a Rússia. și Rusia. and we know that to be so E a gente sabe que isso é verdade Așa, when we start thinking of Raphia and Panium. quando a gente começa a falar de Ráfia e Pânion. Rafia și Panium. So when you start thinking of those two waymarks, Quando a gente começa a falar sobre esses dois marcos, they're connected to a continual battle between the king of the north and the king of the south, eles estão conectados uma contínua batalha entre o rei do norte e o rei do sul. which means that the king of the south did not Isso quer dizer que o rei 1989 do sul não apenas morreu must have resurrected after that. em 1989, 1991, mas ele ressuscitou também. Și el va trebui să învie după aceasta. So the point I want to make Então, o ponto que eu quero fazer Să o demonstrez. is if you go to the magazine of The Time of the End that was produced in 1996, se você vai então, o que eu quero dizer é que se você vai para a revista O Tempo do Fim, que foi publicada 1996. em it has a 1991, limited understanding, a limited perspective of Daniel 11 verse 40. tem uma perspectiva limitada de Daniel 11:40. De Daniel 11, versetul 40. When someone like myself says that, Quando alguém como eu fala isso, I don't understand why people see it as an attack. eu não vejo como as pessoas podem ver isso como um ataque. Atac. It's a statement of fact É um fato, uma afirmação. that our understanding of verse 40 was limited when that magazine was produced. Que o nosso entendimento de Daniel 11:40 era limitado quando essa revista foi publicada. Acea revistă. Today, Hoje, if I make this statement that I'm going to make now, se eu falar a seguinte afirmação que eu vou falar agora, you think it's foolishness. você acha que é tolice? Gândi că este o nebunie. A few years ago, Alguns anos atrás, Ani în urmă, people would just see this as a statement of fact. It's correct. as pessoas viriam isso como uma afirmação que é um fato, algo This correto. is what I want to say. Então, isso que eu quero dizer. We are meant to be people of the word. noi A gente deveria ser pessoas de palavra. However you conceptualize that idea. Seja como você vê essa If ideia. I were to ask you, Então, se eu te perguntar, are you in the word or out of the word? você está dentro do mundo ou fora do mundo? sau în afara What cuvântului. would you say? O que você Și falaria? răspuns. You'd say you're in the word. Você está no mundo? Cuvânt. Another way to express that, Uma outra forma de expressar isso, Lucrul acesta, do you hold on to a thus saith the Lord, você se apega a um assim diz o Senhor, stați voi pe un așa zice Domnul, or you just doing your own thing? ou você faz apenas suas próprias coisas, propria voastră, as coisas da sua própria forma? voastre idei. We all talk about a thus saith the Lord. Toți Nós vorbeam todos despre un așa falariam sobre um assim diz o Senhor. That's clear. E, então, isso é claro. So I want to ask you a question. Mas eu quero te fazer uma pergunta. o întrebare. Here's a line, Aqui está uma linha and this is verse 40. e aqui é o verso 40. 40. In the past, No passado, Trecut,
what we used to do is teach it this way. O que nós faríamos era ensinar dessa forma. Parte A, King of the South o rei do will sul wound to the king of the north. traz uma ferida ao rei do norte. Dá a ferida ao rei do norte. This was 1798. Isso foi em 1798. 98. King of the north is killed in 99. Rei do norte é morto em 1799. That's part A. Essa é a parte A. Part B, Parte B, the king of the north o rei do norte will resurrect vai ressuscitar and give a deadly wound to the king of the south. e dar uma ferida mortal para o rei do sul. Moarte împăratului de sud. This is 1989, Și este Isso é 1989. 91. 1991. Death of the king of the south. A ferida e a morte do rei do sul. Now, if you went to read Daniel 11 verse 40, Agora, se você ler Daniel 11, verso 40, 40. the king of the north o rei do norte Împăratul de nord shall come against the king of the south irá contra o rei do like sul a whirlwind, como chariots, ships, and horses. como um vento, como uma tormenta com carros, cavaleiros, Totally destroy that power. e vai destruir totalmente esse poder. And what did we used to teach? E o que nós costumávamos ensinar? învățăm When did all of that happen? Quando que isso tudo aconteceu? 1989. In 1989. Em 1989. Part B, Então essa é a parte B, Partea B, 1989. 1989. anul 1989. So Daniel 11 verse 40 is fulfilled. Então Daniel 11, verso 40 foi cumprido. 20 și-a găsit deja toată împlinirea. The king of the south has been swept away, destroyed. O rei do sul foi varrido, foi destruído. A gente está de acordo com isso. The next verse, O próximo verso, king of the north, rei do norte, he ele shall also enter into the glorious land. vai entrar também para a terra gloriosa. Many shall be overthrown. Muitos serão, muitos vão cair, mas alguns, Even Edom, Moab, and Ammon. mas alguns não cairão, que serão Edom, Moab e Amon. E nós também costumávamos ensinar When the king of the north enters into the glorious land, que quando o rei do norte entra para a terra gloriosa, Glorioasă, which is the United States, que é os Estados Unidos, when would that happen? quando que isso ia acontecer? Sunday. At the Sunday law. Na lei dominical. We still hold on to that truth. A gente ainda So you've got se apega a essa verdade. 1, Então, se você pega verso 41, which was the Sunday law. que é a lei dominical, Has Daniel 11 verse 41 been fulfilled yet? será que Daniel 11, verso 41 foi cumprido? No. Não. Nu. So we're now in 2019. Então, agora nós estamos em 2019. Trecem So there's been a 30-year gap. Então, aqui a gente tem um intervalo de um espaço livre de 30 anos. Verse 40 was finished. Verso 40 terminou. povestea din versetul 40. So we're not in verse 40. Então, nós não estamos mais no verso 40. În versetul 40 pe noi înșine Verse 41 hasn't arrived yet. Verso 41 não aconteceu ainda. a venit. So we're not in verse 41. Então, nós não estamos no verso 41. Which Bible verse are we living in? Então, que versão bíblica nós estamos vivendo? Trăim. Because you're not in verse 40 and you're not in verse 41. Porque se você não está no verso 40, você também não está no verso 41. Where are we? Então, onde nós estamos? Daniel 11. Yeah, but which verse? Not which Care chapter. Não que capítulo, mas que verso que nós estamos? Care verset? At the beginning. No, our history starts in 1989. A nossa história, ela começa em 1989, verso 40. Versetul 40. And we're not in any verse. E nós não estamos em nenhum verso. Verset acum. In military terms, we're in no man's land. În E a gente, em termos militares, a gente não está em We're not in the nenhuma Word of God. terra. Nós não estamos na palavra de Deus. We're not in the Bible. Nós não estamos na Bíblia. We smile now A gente ri agora because you can see how silly that is. porque você pode ver quão tolo isso é. Nu e corect, este prostesc. But before, Mas antes, people answered it quão this tolo way, não, quão engraçado, mas antes as pessoas falariam dessa forma. between verses.
Nós estamos entre os versos. And people accepted that as a valid answer. E as pessoas aceitavam isso como uma resposta válida. If I asked you today, Se eu te perguntasse hoje, is it safe to be between Bible verses? será que é seguro estar entre versos bíblicos? Un loc sigur ca să te afli între două versete? You would know that there would be a problem. It would not make sense. Você saberia que teria um problema aí, não faria sentido. Our whole thinking has changed. Nosso pensamento completo, nosso modo de pensar mudou. Today, Hoje, accusation is being made a acusação que está sendo feita that this movement que este movimento, that's being led by God que foi conduzido por and Deus, the accusations coming from Future for America e as acusações que estão vindo de Future for America, that we are not following a thus saith the Lord, que nós não estamos seguindo um assim diz o Senhor. which means we're not in the Bible, we're not in the Word, Que isso quer dizer que então a gente não está na Bíblia, nós não estamos na palavra de Deus. doing our own thing. Nós estamos apenas fazendo as nossas próprias as coisas, nossa própria ideia. Everybody Mas eu quero lembrar a todos Tuturor, that it was a Future for America statement que foi uma afirmação de Future for America that said we're not even in a Bible verse. que nós não estamos em nenhum verso bíblico. din Biblie. We're between verses. Nós estamos entre versos. This was a statement, a concept that they developed. Esse foi um conceito que eles desenvolveram. L-au descoperit, l-au dezvoltat. And I want to remind everyone E agora eu gostaria de lembrá-los Tuturor, that it was other people, other ministries that corrected that problem. que foi outras pessoas, outros ministérios que corrigiram esse problema. corectat această problemă. And as we are in the midnight cry E ao estarmos no clamor da meia-noite, from 2014 de 2014 a 2019, we now have the correct methodology, nós agora temos a metodologia correta, which is a thus saith the Lord, que é assim diz o Senhor, using biblical rules of prophetic interpretation usando regras bíblicas de interpretação profética, que agora prova Acum, that Daniel 11 verse 40 part B que Daniel been 11, fulfilled yet. 40, parte B, não foi cumprida ainda. 40 nu s-a împlinit pe deplin. We're still in the verse, Nós ainda estamos no verso. Cel verset. and the king of the south E o rei do sul Ratul de sud has not been fully swept away. não foi ainda varrido fora completamente. What began in 1989 has not ended, O que começou em 1989 não terminou ainda. nu s-a sfârșit. and it took others besides Future for America to identify and work that out. E teve que outros, né, que não são do Future for America, que tiveram que descobrir e observar que isso estava acontecendo. Então, na verdade, é algo falso. That the Time of the End magazine had everything sorted out and it was all correct. Então, é falso dizer que a revista Tempo do Fim tem toda a verdade, tá ali, tudo que tá certo, que a revista está completamente Time of the End correta. magazine that was published in 1996 A was revista- the product of God's hand. A revista Tempo do Fim, que foi publicada em 1996, foi conduzida pelas mãos de Deus. Mâinii lui Dumnezeu. It was a book for its dispensation. Foi um livro para aquela dispensação. Acțiune. A people had come out of darkness. As pessoas, elas estavam vindo do And tempo that de book escuridão. was a major leap forward in our understanding of end time prophecy. E aquele livro foi uma peça fundamental para que a gente entendesse Profeții biblice. o tempo que a gente está vivendo na profecia bíblica. O problema é Everything correct. que não tinha tudo completamente correto. Everybody should acknowledge that. Todos devem reconhecer isso. Recunoaștem lucrul acesta. You cannot be in a position Você não pode estar numa posição that you're not in a Bible verse. que você não está num verso bíblico. Într-un verset din Biblie. It's an untenable situation. Este neacceptat. É uma situação You're not following inaceitável. the principle of a thus saith the Lord. Você não está seguindo o princípio de um assim diz o Senhor. That gap has now been bridged. Esse intervalo agora, Acum esse espaço vago agora ganhou uma ponte
E o verso 40 te leva até diretamente à lei dominical. E nós ainda estamos no verso. În acel verset. And as my sister identified, E como a minha irmã aqui identificou, the way you can see that a forma que você pode ver isso Poți să demonstrezi lucrul acesta is by going to the beginning of Daniel 11 é indo até o início de Daniel 11 Daniel 11 and seeing how you have a repeat and enlarge in that chapter. e ver como você tem repetição e ampliação naquele capítulo. tare și o detaliere în acel capitol. Because the details Porque os detalhes of 1991 da história de 1991 Ei de după anul 1991 are given in the verses at the beginning of the chapter. estão dadas nos versos do começo do capítulo. 11. So that has been settled. Então, isso já foi está claro, foi clarificado. New light Esclarecido. has already begun to be understood on Daniel 11 verse 40. Uma nova luz já Further foi, new light. Și mai uma mult nova luz, ela já foi dada no verso Now, de verse Daniel 40, 11:40. as we're given here, O verso 11:40, como a gente deu aqui, é um verso muito complexo. to understand it clearly, Para entender de forma to see clara, the structure. você deve ver as estruturas. înțelege clar, trebuie să vezi structura. There's progression Tem progressão Progresie and there's also repeat and enlarge. e tem também repetição e ampliação. care și detalierea. There's a repeating pattern Faptul că este un Tem tipar padrão repetitivo e uma progressão. progresie. and there's another principle here that we haven't discussed at this camp E meeting. tem um outro princípio que a gente não falou ainda aqui Which is a nessa chiasm. campal, que é um quiasmo. Principiul unui chiasm And a chiasm E um is like quiasmo a balance. é como uma balança. este asemenea unei This is balanțe. a balanced verse. Esse é um verso balançado. Și o balanță. You need to take all these principles to understand how to get this verse and apply it in our history. Você tem que pegar todos os princípios para ver como a gente pode pegar esse verso e aplicar para a nossa história. How we teach it. É assim que a gente ensina. Învățăm acum acest verset. Millerite history. A história milerita, nossa história. Milerită și istoria noastră. We know that's a repeat and enlarge. Nós sabemos que isso é repetir e ampliar. Detaliere. We know that it's balanced. A gente sabe que é algo equilibrado. Então você vê I've put south, north, north, south. que eu coloquei sul, norte, norte, sul. Nord, nord, sud. You can see that there's a balance here. Você pode ver que tem um equilíbrio. Tá algo Not sure how it's balançado. written in Romanian, Nu sunt É, sigur felul în care este eu acho que a gente não falou. but if you go to the English, Eu acho que não tem essa palavra em romeno, mas se você vai para o inglês, all of those north and south. não diz todo esse norte e sul. nord și sud. It says the king of the south shall push against him. Dirá que o rei do sul Se va vai lutar contra ele. It doesn't identify the king of the north. Não identifica o rei do pe norte. împăratul de nord. And then it says Então Apoi diz spune the king of the north que o rei do norte nord shall come against him. se levantará contra va ele. întoarce împotriva sa. I'll read the verse. Eu vou ler o verso. The king of the south shall push at him, O rei do sul lutará com ele, Împinge. and the king of the north shall come against him. e o rei do norte se levantará contra ele. So you have these pronouns in here. Você tem esses pronomes aqui, And what we do, e o que nós fazemos, because we take this chiasm, porque a gente repeat and pega enlarge, esse this quiasmo, line of progression, esse repetir e ampliar, essa linha de progressão, Și detaliere și această balanță. is we connect this him e nós conectamos esse ele with the power from the north. com o poder do norte. Acest el cu aici apare îl va împinge, da? Îl cu împăratul de nord. And we take this him E nós pegamos este ele Acest pronume lui, and we connect it with this power. e nós conectamos com este poder. această putere. You have a mirror effect or a chiasm. Você tem um reflexo de um espelho ou um quiasmo. Chiaz. This is a well-established Bible rule. Aceasta este Essa é uma regra bíblica bem estabelecida. Repeat and enlarge. Repetir e ampliar It's the progression. é um quiasmo e é uma progressão. este un chiaz și este o linie a progresiei.
many of the principles that we use Muitos dos princípios que a gente usa are all contained in this one Bible verse. Multe din para entender a profecia dos fins dos tempos estão todos contidos aqui nesse verso bíblico. sunt conținute în acest verset biblic. So we should all be familiar Então todos deveríamos estar familiarizados how we developed and how we understand this verse. como a gente desenvolve, como a gente entende esses versos, esse verso. But there's a big problem. Mas há um grande problema. Ellen White never approaches this verse this way. nunca aborda esse verso desta forma. Acest verset. I want to add one more point. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto. You're going to do repeat and enlarge here. Se você for fazer repetir e ampliar aqui, This is what you'll do. é isso que ela faria. Vei face. You have this line here, Se você tem essa linha aqui, a linha de progressão, Ei, which is verse 40. que é o verso 40, 40. It began where? e começa onde? Când începe? In Versetul 40. 1798, at the time of the end. Em 1798, no tempo do fim. Sfârșitului. The verse begins. O verso começa. And at the time of the end, the king of the south shall push against him. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Ajunge cu el. In 1798, Em 1798, 1798. France França will push against the papacy. lutará contra o papado. Va împunge papalitatea. That's what the verse teaches. Isso é o que o verso ensina, Versetul. If we're okay with that. se nós estamos bem com isso. But we say Mas nós dizemos this is not just a line of progression, que isso não é apenas uma linha de progressão, Progresiei. it's a repeat and enlarge. e é repetir e ampliar. O detaliere. So here's 1798, Então aqui temos 1798, part A, parte A, part B. parte B. A și partea B. And it's going to repeat. E aqui vai repetir. How do you get something to repeat? Como você faz algo se repetir? Repeți un lucru. You get this line Você pega essa linha Altă linie. and you cut it. e você corta ela. Isn't that what we do? Não é o que a gente faz? We get lines and we cut them. Nós pegamos linhas e a cortamos. So you get part B, Então você tem a parte B, which has been now cut, que agora já foi cortada, and you bring it underneath. e você leva ali para trás, ali para So baixo. we have 40 part A, 40 part B. Então você tem a parte A e parte B do verso 40. 1798 was the time of the end. 1798 foi o tempo do De fim. timpul sfârșitului. And if that's the time of the end at the beginning, E se esse é o tempo do fim no começo, Tip al sfârșitului. what's this? o que é esse? Că începutul părții B ce trebuie să fie? Has to be the time of the end. Tem que ser o tempo do fim também. So if I got this and put it back, Então se eu pego isso e levo ali Această bucată și o pun înapoi. this would Pra- also be the time of the end. Da? de volta, isso aqui também seria o tempo do What fim. now we have created is two time of the end. Então o que a gente criou agora foi dois tempos do fim. 1798 1798 and 1989. e 1989. 1989. That's how we develop 1989. É assim que a gente desenvolve em 1989. 1989. This is a crash course in understanding verse 40. Essa é a situação, a parte mais difícil de entender Daniel 11:40. 40. Now the problem is, Problema Mas o problema we é, start talking about a thus saith the Lord. quando a gente começa a falar sobre um assim diz o Senhor, So let me ask you a question. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Here's the Bible. Aqui está a Bíblia, Biblia. The Word of God. a palavra de Este Deus. cuvântul lui Dumnezeu. And here's the spirit of prophecy. E aqui está o espírito de profecia. Profetic. Now, is the spirit of prophecy and the Bible both inspired? Agora, a Bíblia e o espírito de profecia ambos inspirados? São ambos inspirados? Sim. If the Bible says something Se a Bíblia diz algo De ceva. and Ellen White comments on that Bible, e Ellen White comenta sobre esse verso bíblico, Acelui verset din Biblie. is her understanding of this verse 100% correct? está o entendimento dela desse verso 100% correto? Corectă. Is her understanding of this Bible verse, É o entendimento dela desse verso bíblico, her understanding of the Bible verse
the only understanding that you can have. O único entendimento que você pode ter Înțelegerea ei asupra acelui verset, singura înțelegere posibilă, corectă. If it's not, Se não é, where are you going to get the second understanding from? da onde que você vai pegar o segundo entendimento? O altă înțelegere. Because now you're saying there's two understandings. Porque agora você diz que tem dois White's entendimentos. got one. Ellen White tem um. Una, You tell me where the second one's coming from. Me diz da onde que vem o de segundo. unde o iei? A thus saith whom? Assim diz quem? History, us, History? História? Us? Nós? So that's not a thus saith the Lord. Então isso não é um assim diz o Senhor. deja un așa zice Domnul. What is that? O que é isso? Thus saith what? Há um assim diz o quê? This problem, Esse problema, Problemă, in the English, they have this phrase. no inglês a gente tem essa frase. If you're lazy Se você é preguiçoso and you're told to sweep up the floor, e você tenta varrer o chão, you pick up a mat and you sweep the dust under the mat and you just put it down. você levanta o tapete e coloca tudo para baixo e põe o tapete de volta. We just cover our mess Você apenas cobre essa bagunça, unde mizeria? without Esconde. confronting and dealing with it. sem lidar e confrontar isso. Rezolvăm problema. The shaking in our movement at present A sacudidura presente no nosso movimento. Mișcarea noastră, a few days ago, I said it's all to do with time, Alguns dias atrás eu disse que tem tudo a ver com tempo, which is correct. o que está correto. But the other fundamental issue, Mas um outro problema fundamental, of which time is only a part, onde tempo é apenas uma parte, parte, is how do we read inspiration? é como nós lemos inspiração. știm scrierile inspirate. Or as Jesus would say, Ou como Jesus falaria, Sus, how readest thou? como lês agora? How do you Como você citiți read the voi. word of God? lê a palavra de Deus? Cum îl citim? That's the question that we need to ask ourselves. Essa é a pergunta que nós devemos perguntar a nós mesmos. Turn to Luke chapter 10, verse 26. Vá para Lucas 10, 26. 10, 26. Lucas 10, 26. Someone's going to ask Jesus a question. Alguém vai perguntar aqui uma pergunta a Jesus? Alguém vai fazer uma pergunta a Jesus? This is the story of the Good Samaritan. Essa é a história do bom samaritano. Era samaritani, And why, samaritani. and why this is interesting E o porquê que isso é interessante? Cu is acesta, what is this story about? É porque sobre o que essa história The story fala? of the Good Samaritan. A história do bom samaritano. Samaritan, samaritanul milos. How many people do you have? Quantas pessoas a gente tem aqui? În acea istorie. Depending on how you count, Depende como você conta. you probably count 5, Você provavelmente conta 5, 5, maybe less. talvez menos. 5, So let me guide you to the board. Então, deixa eu te guiar aqui no quadro. tablă, You have a priest, Você tem um sacerdote, preot, you have a Levite, você tem um levita and you have e você tem um samaritenul sau netinim. Samaritan. samaritano. Just want to remind you, Então, eu só quero te lembrar Aduc aminte, what is a Samaritan? o que é um samaritano. samaritean. That sounds bad when you say that. Isso soa mal quando você fala isso porque é um ser humano. Deși el o ființă umană, Human beings are who, not what. Seres humanos são quem, não o que. ființă umană ci cine, dar What is a Samaritan? ce O que é um samaritano? Where do they come from? Da onde que eles vieram? ei? They come from the 10 tribes. Eles vêm das 10 tribos. Seminții. We've all heard of Samaria. A gente já escutou sobre Samaria. These are the relatives of the Jewish nation, Eles são os parentes da nação God's judaica, people. povo de Deus. Poporului lui Dumnezeu. Revelation 18 verse 4. Apocalipse 18, verso 4. 10 versetul 4. Speaking about the Nephilims, Fala sobre os netineus. it says, come out of her, whom? Diz, sai dela quem?
My people. O meu povo. So you know the Samaritans, Então você sabe que os samaritanos, who are my people, que são o meu povo, are the Nethinims, who are my people. são os netineus, que são o meu povo. tot poporul meu. So you know Então você sabe that Luke chapter 10, que Lucas 10, the parable of the Good Samaritan, a parábola do bom samaritano, Milos, is about this subject. é sobre este assunto. It's a complex parable, like most parables are. É uma parábola complexa, como muitas são, But I want to make it simple. mas eu quero fazê-la de forma simples. What's the point of this story? Qual que é o ponto dessa história? a idee a acestei istorii. There's a man that's been wounded, Tem um homem que foi ferido, Rănit. and the priest, and the Levite, and the Nethinim are going to interact with this man. e os sacerdotes, os levitas, e um sacerdote, um levita e um netineu vão interagir com esse homem. The question is, E a pergunta é, how does a priest treat this person? como que um sacerdote trata essa pessoa? The answer? E a resposta? Bad. Mal. Rău. How does the Levite treat this person? Como um levita trata essa pessoa? Bad. Mal. Rău. How does the Nethinim or the Samaritan treat this person? E como um netineu ou um samaritano trata essa pessoa? Good. Bem. So if we just take it at that simple level, Então, se a gente tomar apenas dessa forma the simples, person who knows how to treat people properly a pessoa que sabe como tratar as pessoas de forma correta Moda de é o mundo. oamenii sunt cei din lume. you're fairly familiar with the subject. Você está familiarizado com esse assunto da You know parábola? the man is naked. Você sabe que o homem está nu? Îmbrăcat. Yeah? Sim. Do you know people who are naked? Você sabe Despre care se spune în Biblie quando as pessoas estão Who nuas? gives him their garment? Quem que dá a ele uma vestimenta? haina omului dezbrăcat. Priest, Levite, or Samaritan? Sacerdote levita ou samaritano? What is a garment a symbol O of? que é um símbolo de uma vestimenta? Your righteousness, Justiça? your character. Seu caráter? Revelation 19 verse 8. Apocalipse 19, verso 8. Versetul 8. So the Samaritan Então, o samaritano Anul is going to clothe this injured person vai vestir esse homem rănit because he's going to show you his righteousness. porque ele vai mostrar a sua justiça. ea sa. So if we want to learn about righteousness by faith, Então, se a gente quer aprender sobre justificação pela fé, how to treat people properly, como ensinar as pessoas de forma apropriada, who would you go to? a quem você iria? Ask a priest Você perguntaria a um sacerdote, or a Levite um levita or the world? ou o mundo? Cei din lume. You'd go to the world to find out how to behave properly. Você vai até o mundo para descobrir como se tratar, como se comportar de forma correta. E todos nós, In this room, nessa sala, nesse movimento, in our self-righteousness, e na nossa justiça própria, Neprihănirea noastră proprie, neprihănirea we noastră. think nós pensamos that we've got something to teach this group of people. que a gente tem algo para ensinar para esse grupo de pessoas. Pe acest grup de oameni And they're the ones E eles são care who have to aqueles teach us que têm que how to nos behave ensinar properly. como se comportar de forma apropriada. Cum anume să ne purtăm în mod corect. So when we start talking about nationalism, racism, sexism, Então, quando a gente começa a falar sobre nacionalismo, racismo, sexismo, Rasism, how you treat people, como você trata as pessoas. oamenii, and I know there's been some discussion și știu că E eu sei que between the presentations here at this camp meeting, E eu sei que isso tem sido um ponto de discussão entre as apresentações aqui because there are people in this room nessas apresentações, porque tem pessoas aqui nessa sala who think they know how to treat que pensam que sabem como tratar os se homossexuais, port cu homosexualii. people with different sexual orientations. pessoas com diferentes orientações sexuais. Because us priests, Porque nós, sacerdotes, Preoții, we know how to treat people properly, don't we? nós sabemos como tratar as pessoas de forma apropriada, não? We have nothing to learn from the world. Nós do não we? temos nada para aprender com o mundo, não é? In the midst of all of this, No meio de tudo isso, acestor lucruri, you come to verse 26. você vai para o verso 26. 26. The person who's an expert in the law A pessoa que é expert na lei Expertă în lege
Ask a question. Faz a pergunta. Dător al legii, da? Pune o întrebare. Verse 25. Verso 25. 25. What must I do to earn or receive eternal life? Que farei para herdar a vida eterna? Eternă. Verse 26. Verso Răspunsul, 26. versetul 26. Christ asked the important question. Cristo confronting this responde, movement. Cristo responde essa pergunta importante que o nosso movimento está confrontando Said agora. unto him, E ele fala a what ele: is written in the law? que está escrito na lei? How readest thou? Como lês? And that's what our problem is today. E esse é o nosso problema hoje. Problema noastră azi. We don't know how to read. Nós não sabemos como ler. And everyone E cada Care, is now talking about a thus saith the Lord. todo mundo está falando agora como assim diz o Senhor. This movement Este movimento care who is going to the world que está indo ao mundo meargă la lume, to find out how to behave properly care trebuie para saber como se comportar de forma apropriada, comport în mod corect, is being ridiculed and criticized está sendo criticado e ridicularizado gata, by Future for America and its followers pelo Future for America e seus seguidores, mașii ei, when they tell us, quando eles nos ne dizem: spun, don't go to the world to get your instruction. Não go vá. to the Bible to get your instruction. não vá até o mundo para ter a sua instrução, vai até a Bíblia para ter a sua instrução. mergeți la Biblie pentru a primi instrucțiuni. Because if you were religionists, Porque se você é um religioso, Religios, if you're a religious movement, you'd go to the Bible to get your instruction. se você é um movimento religioso, você vai até a Bíblia para ter a sua instrução. Only political movements go to the world to find out how to behave. Apenas movimentos políticos vão até o mundo para descobrir como eles devem se comportar. We've already discussed this in an earlier presentation Nós discutimos isso já em apresentações anteriores, anterioară, about the rights and wrongs of whether this is a political or religious movement. despre sobre o certo e errado, se isso é um movimento político ou não. religioasă. I want to remind every single one of us, Eu quero lembrar cada um de nós, when it comes to the key issue today, quando chega ao ponto-chave hoje, Cheie în tipul nostru, which is how you read, aceasta que é como lês, cum anume citești, that key verse, esse verso-chave, the key verse for the Midnight Cry message o verso-chave para a mensagem do clamor da la meia-noite, miezul nopții, is embedded in a parable está dentro de uma parábola that instructs you to get your understanding of what's right and wrong from the world. que te instrui a como ter um entendimento daquilo que está certo e errado através do mundo, la lume, Not from the church. não através da igreja. Priests and Levites do not know how to behave. Porque sacerdotes e levitas não sabem como se comportar. They need to learn from the world how to behave. Eles precisam aprender com o mundo como se comportar. It's the world that offers that hurt person an understanding of what righteousness is. É o mundo que oferece àquela pessoa machucada sobre o que é He justificação. may have his theology. Justificação. preoții pot să aibă Justiça, né? He may have his duty. Ele pode ter a sua teologia, os levitas podem ser seus deveres, têm seus deveres, mas eles não sabem como tratar as pessoas de forma apropriada. oamenii. And none of these have any righteousness to offer that broken, hurt person. E nenhum desses dois tem nenhuma justiça para oferecer para essa pessoa quebrada, ferida. Rănite și căzute. And this is what the Midnight Cry message is about. E é sobre isso que o clamor da meia-noite é. Versetul de la miezul nopții. I've been to many parts of the world, Eu fui já a muitas partes do mundo and I have seen a change in the last 12 months. e eu já vi uma mudança nos últimos 12 meses. Primele 12 luni, Now, Agora, people are beginning to open their hearts up. as pessoas estão começando a abrir seus corações. Long-standing pain and hurt is being brought to the surface. Muita dor, sofrimento estão sendo trazidos à superfície. People are now being more open about the damage that they have received. As pessoas agora estão sendo mais abertas a respeito do problema que eles causaram. și mai ales Muitos que eles causaram, que eles passaram, muitos deles vieram através dos sacerdotes. Esse é o tempo de cura, esse é o tempo de tratar as pessoas de forma correta. And if
If you want to know how to read inspiration, E se você quer saber como ler inspiração, Citiți inspirația, read the story of the Good Samaritan because that's where it's found. lê a história do bom samaritano, que é ali que a gente encontra. acolo găsiți răspunsul. Coming back to our point about a thus saith the Lord. Voltando ao nosso ponto de assim diz o Senhor. Așa zice Domnul, If we believe Se nós acreditamos that there is a thus saith the Lord, que tem assim diz o Senhor, zice Domnul, and then when Ellen White comments on that, e quando Ellen White comenta comentários it must be sobre, a definitive statement. sobre a Bíblia, deve ser então uma citação definitiva. Definitive means only one. Definitivo quer dizer apenas um. mod de a înțelege. There's not multiple definitions, Não existem múltiplas definições. or are there? Ou tem? Because if she's a prophet, Porque se ela é uma profeta, and this was written by prophets, e a Bíblia foi escrita por profetas, then the prophets all agree with one another. então os profetas concordam um com o outro, estão de acordo um com o outro. So tell me, Então me diga, by what authority you have an alternative version? com que autoridade você tem uma versão alternativa? The reason why this becomes significant, A razão por que isso se torna significativo, yesterday ontem Pentru că ieri, we spoke about 9/11 nós falamos sobre 11 de setembro and how we are not using a thus saith the Lord. e como nós não estamos usando assim diz o Senhor. Domnul, If you find that hard to swallow, Se você acha isso difícil de engolir, de aceitar, îți de acceptat acest lucru, you come back to verse 40. volta para o verso 40, 40, Because here porque aqui și aici, we've constructed a whole model. a gente construiu um modelo completo, inteiro. We've got two time at the ends, E a gente fala que a gente tem 2 tempos do fim. and there is not a single Bible verse E não existe nenhum único verso bíblico in this book neste livro carte, or in any of Ellen White's writings sau ou qualquer dos escritos de Ellen White que mostra isso. lucrul acesta. Ellen White takes you to this verse. Ellen White te leva para esse verso It does not escape her attention. e não escapa a sua atenção. And what does she do? E o que ela faz quando ela te leva para esse verso? La acel verset. Which model does she take you to? A que modelo ela te leva? Model 1 Modelo 1 or model 2? ou modelo La 2? modelul 1 sau modelul 2? This one here. Este aqui. Esta, She says this is the model Ela fala, este é o modelo modelul of verse 40 do verso 40 40, that's given in this book. que é dado neste livro. He doesn't give you this alternative. Ela não te dá essa o alternativa. altă alternativă. So on what authority Então, com que does this autoridade movement create this waymark? esse movimento cria este marco? Să-ți creează această mișcare, acest marcaj. Because it's not a thus saith the Lord. Porque não é assim diz o Senhor. It's a thus saith this movement. É assim diz o movimento. Care? It's a thus saith the person who God has raised. É assim diz essa pessoa Dumnezeu a ridicat-o. que colocou isso. Kippinger saying this. Isso é o que o ancião Jeff diz. Prophecy, Não espírito de profecia. not Daniel. Não Daniel. This is his understanding. Isso é o seu entendimento. And it's not a thus saith the Lord E não é assim diz o Senhor. in the way most people are going to use that phrase. De uma forma que muitos usariam essa frase. Cei mai mulți folosesc această expresie, așa zice Domnul. Everyone in this movement Todos neste movimento acknowledges reconhecem Suntem his divine authority, sua divina autoridade, vină, Elder Jeff's divine authority to use this model. a autoridade divina que o irmão Jeff tem para usar esse modelo. Arguments to show that. Nós temos argumentos para mostrar isso. a demonstra lucrul acesta. But I want us to be clear. Mas eu gostaria que sejamos claros. Não é assim diz o Senhor. This becomes significant Isso se torna significativo Indicativ, as we develop this idea ao desenvolvermos essa ideia dăm această idee of what we do with 1840 do que a gente faz com 1840 and where we place it. e aonde a gente o coloca na nossa linha de reforma. noastră de reformă. We'll continue this in our next study. A gente vai continuar isso no nosso próximo estudo. Următor, Let's pray. Vamos orar. ne rugăm.
Heavenly Father, Pai Celeste, Tatăl nostru din cer, we thank you for your goodness. nós te agradecemos pela sua bondade, We pray for a blessing. nós oramos cerem pelas o tuas bênçãos. binecuvântare. Please guide and direct us Por favor, nos guie, nos direcione, as each of us are confronted with these questions, ao nos confrontarmos com essas perguntas, Cu aceste întrebări. with the dilemma of understanding com o what it dilema means when we read something. de entender o que quer dizer quando a gente lê algo. Înseamnă atunci când citim ceva. Help us to trust in you. Nos ajude a confiarmos em Ti. Bine, Help us to trust in your prophets. Nos ajude a confiarmos nos Seus profetas. And may we have confidence E que a gente tenha confiança încredere that when you began this movement in 1989, que quando o Senhor começou esse movimento em 1989, you were in control, que você estava no controle, that your handwriting is throughout our reform line. que a sua mão está vede peste tot în această no meio da nossa linha. Everything that was done from 1989 to 9/11 was correct. Que tudo que aconteceu em 1989 a 11 de setembro estava correto. 2014, that too was correct. Que tudo que aconteceu em 11 de setembro de 2014 também estava correto. 2014 to now, E de 2014 até agora, you continue to lead your people. você continua guiando o seu povo. May we hear your voice Que possamos ouvir a sua voz speaking to us today falando a nós hoje astăzi. to forsake our own ways and follow you. para esquecer os nossos próprios caminhos e te seguir. Urmăm pe tine. May we not be confused. Que nós não sejamos confusos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Numele lui Isus. Amém.